Olá, protagonistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso MersonCast, onde a gente tem o objetivo de trazer aí histórias inspiradoras que ajudam os nossos adolescentes e jovens a despertar o seu protagonismo. E hoje estamos aqui, né, com um dia especial, com a história inspiradora e motivadora para vocês. Então, hoje eu recebo aqui, né, a equipe do Colégio Max de Dracena, né? E do grupo Fundec, que tiveram aí uma experiência muito interessante que será compartilhada aqui nesse episódio. Então, gostaria que vocês se apresentassem rapidamente aí. É um prazer estar aqui falando sobre essa conquista, né, e essa inovação, como você falou, a respeito dessas inovações e incentivo, né, aos jovens a- ao mercado de trabalho e ciência e tecnologia, né, que é tão importante, tanto discutida hoje, né, inteligência artificial, enfim, várias coisas. Bom, meu nome é Alexandre. Estou representando o Colégio Max, sou coordenador do curso de Tecnologia em Jogos Digitais integrado ao ensino médio, né? Então, uma nova modalidade que nós temos lá na cidade de Dracena. O Colégio Max é junto com a unidade de técnico, que é o CEP-UME, que é mantido pela Fundec, né? Lá da cidade de Dracena. Nós temos 3 unidades escolares, tem o Anglo-CID, a Unifadra, que é a nossa faculdade, e o CEP-UME com o Max agora, trazendo essa novidade, né? Legal, que legal. Eu sou o Luiz, estudante de terceiro ano do Max, CEP-UME. E é um prazer estar aqui no podcast, principalmente depois de uma longa trajetória, né, nesse nosso projeto aí. E acho que vai ser bem legal compartilhar esse momento, essa história com vocês. Perfeito. Sou o Felipe, eu sou aluno do terceiro ano do ensino médio e foi um longo caminho até que a gente está fazendo aqui agora, né? Foi 3 dias lá, muito longo. É muito bom estar representando toda a história que a gente adquiriu lá. Perfeito. Então a gente fez uma breve aí apresentação e eu vou falar o motivo dessa visita, né? O motivo desse podcast. Já adiantaram um pouquinho aí de uma experiência especial que foi a participação do Hackathon Agrotech 2025, que aconteceu em Oswaldo Cruz, é isso, né? E vocês tiveram essa experiência, uma oportunidade muito rica, né? Que a gente sabe que a base da educação, a base aí que vocês tiveram, proporcionou essa oportunidade única, né? Então vocês foram, né, campeões aí desse projeto, desse evento. Como que é exatamente esse evento? Explica um pouquinho mais. Wagner, para mim também foi uma novidade, né? Nós tivemos recentemente o ingresso do professor Juliano com a gente e ele já é mais, assim, já tem uma experiência maior com esses hackathons, né? E com metodologias ativas, enfim. E ele convidou, né? Na verdade, ele comentou comigo a respeito disso e convidou para participar. E nós aceitamos aí o desafio, né? E para mim também foi uma novidade, eu não conhecia, já tinha ouvido falar, e é um campeonato, é uma imersão que você fica 3 dias, praticamente 2 dias e um pouquinho, né? A sexta à noite, o sábado e o domingo, isso, 54 horas, e eles lançam um desafio. E esse desafio tem que ser cumprido nesses dias, né? As equipes, elas têm que ter uma ideia inovadora, como o próprio nome diz, né? Agrotech. Então, esse ano foi o agronegócio com tecnologia. E assim, nós pensamos, né, nos nossos alunos, igual nós fomos uma equipe de 10 pessoas, 2 professores e 8 alunos. 6 alunos do terceiro ano, que eles estão se formando esse ano aí com a gente, e 2 alunos do segundo, né? E nós formamos essa equipe sem pretensão nenhuma e fomos para lá. E o legal de tudo é assim, que são várias equipes. Nesse ano nós tivemos 11 equipes participantes,
E cada uma tem uma ideia, e as ideias são uma mais inovadora que a outra, né? E é praticamente um campeonato. Mas o que a gente vive ali, que igual o nosso curso é tecnologia, e mais precisamente o desenvolvimento de jogos, né? Então a gente não conhece nada do agronegócio, né? Só quem vive essa parte, né? A gente que foi criado na cidade, a gente não conhece. E eles vão passando a experiência pra gente, né? Quais são os problemas, as dores que eles falam bastante do mercado, e lançam um desafio. Então, você tem que descobrir uma dor que esse ano focou a região da Nova Alta Paulista, então de Pompeia, né? Pompeia, Panorama, e a gente tinha que descobrir uma dor no agronegócio para poder desenvolver alguma coisa tecnológica para ajudar ao pequeno produtor, pequeno médio produtor com as novas tecnologias, né, suprir essa demanda que ele tem no mercado. Interessante. Então, assim, vocês têm lá o curso, né, a formação de vocês, mais propriamente buscando, no caso aí que vocês explicaram, ó, voltado para a tecnologia. Aí veio o Juliano, que vai falar um pouquinho daqui um pouco, né? Tem outros alunos que irão falar aqui, né? E aí teve essa ideia, essa proposta, e como foi a aceitação logo de cara da instituição? Como que foi assim, né? Você já trouxe que era tudo novo, né? Como que foi essa pré-chegar no evento? Quando o Juliano me falou da proposta, né, de ter um hackathon, eu topei na hora e nós fomos conversar com a direção, né, a diretora Kátia, ela também abraçou a ideia, e aí nós começamos a fomentar. Só que eu falei, Juliano, então lança o desafio para os alunos, né, e vê quem tem intenção, porque nós temos primeiro, segundo e terceiros anos. O pessoal do terceiro ano aderiu mais à ideia, né? E no decorrer de 2 semanas aí a equipe teve uma alteração. Então foi praticamente de última hora, né, que a gente fechou a equipe. No último dia de inscrição nós fechamos a equipe. A priori, o professor Juliano e eu não iríamos participar. Eu gostaria de ir, mas só para acompanhar, não queria estar na disputa, né? Porque, na verdade, a gente visa proporcionar a experiência para eles, mas a gente esquece da gente, né? E para mim foi muito legal estar participando com eles, né? Nessa empreitada. E quer falar um pouco, Luiz? É que inclusive no último dia da inscrição tava formado um time, e quando a gente foi fazer a inscrição já era outro time, então tipo assim, foi tudo meio que assim, de última hora mesmo. Vamos supor, era 13 pessoas, só pode 10, né? Aí umas já saíram, aí começaram a desistir outras, aí fomos atrás de pessoas pra colocar no lugar, né? Assim, porque... Pra completar o time novamente. Então foi tudo de última hora, assim, foi literalmente no 45 do segundo tempo mesmo. Foi seja, já começou com uma certa tensão aí, um desafio para montar a equipe. Isso já é um grande desafio no sentido assim, que não é um grupo que tá lá engajado, estudando, se dedicando, né? Tinha outras equipes também que já tinha faculdade, então provavelmente já participou de outras edições do Hackathon, então a gente era totalmente iniciante, todo mundo iniciante lá participando. Na hora do evento vocês competiram com equipes experientes. Sim. Que legal. Olha, isso daqui tá deixando a nossa história cada vez mais interessante, né? Uma equipe formada de última hora e que chegou lá para concorrer com outras equipes experientes, né? E, de repente, vocês sem pretensão, desenvolvendo. E, assim, pelo que eu entendi, eu achei bem legal essa dinâmica que você trouxe. Então, lá dentro, vocês foram entendendo o evento, buscando informações do tema principal, que foi do agro, né? Sim. E entender alguma situação, problema, para desenvolver uma solução em forma de desafio. Foi isso que aconteceu lá no evento. Isso. É que, na verdade, assim, a gente tava todo mundo indo pela experiência, sabe? Não com foco, não, vamos lá para ganhar, para poder pegar o top 1, a gente tá vendo mais pela experiência. Digo também pelos meus amigos do terceiro ano, que é nosso último ano, então, tipo assim, a gente queria aproveitar ao máximo, sabe? Viver como é que é realmente a experiência de um programador, de ficar
nessa correria, eu tenho que achar uma solução para alguma coisa, eu tenho que ficar lá programando. Então a gente foi sem pretensão nenhuma de ganhar, nunca que a gente vai ganhar, só vamos lá só pra participar, pra ter o gosto, sabe? Ter aquela, não, eu participei, foi um evento que eu consegui aprender, entendeu? Então foi sem pretensão nenhuma mesmo, assim. E o legal, o Wagner, que assim, em nenhum momento, né, a instituição falou, não, vocês não vão, não, vocês têm que ir participar. Então, fomentaram isso na gente também, né? Como o nosso é um curso teoricamente novo, né? Porque nós começamos faz 3 anos, é a primeira turma que vai se formar agora. E então, assim, a gente nunca havia participado de um campeonato, né, fora da escola, ou alguma coisa que assim, só campeonato de bola, né, que os meninos participaram. E só, também né? não deu muito certo também, não foi tão bem também. Parece que a nossa área não é futebol. Vamos pra tecnologia, não que o esporte não... E assim, como, né, nós falamos, experiência nova para todo mundo, né, menos pro professor Juliano, mas eu acho que como participante também não, né? Participante foi a primeira vez, então tava todo mundo no mesmo nível ali, o nosso grupo. Os 10, sem pretensão nenhuma de ganhar, assim, tentando entender qual que era o problema que nós íamos resolver e de que forma a gente poderia contribuir de alguma forma com o agronegócio. Viver né? o momento mesmo, né? Só pra ter aquele momento de Sim, viver o sim. momento, falar, eu participei. E como foi dentro do evento, vocês, né, evoluindo, chegando aí já, percebendo que daria para ir um pouquinho além só da experiência? Durante o evento, começou na sexta e terminou no domingo, né? Na sexta-noite, até 4 da manhã, a gente não tinha nada ainda. Nada, não sabia nada que a gente ia fazer. Só no sábado à tarde que a gente começou a ter uma ideia do que a gente ia fazer. Antes disso, a gente não tinha nada. Aí, do sábado à tarde até o domingo de manhã, que aí desenvolveu a nossa ideia. E, na verdade, também começou numa ideia, tipo assim, que era... A gente achava que era a melhor ideia da vida, assim. Sim. E aí, acabou que chegou no sábado de manhã, assim, de tardezinho, na hora do almoço, já... Que tem um intervalinho, né, do almoço, já... Não, vamos lá, vamos comentar, não sei o quê. Aí, já voltou do intervalo, já... Não, vamos criar outra ideia, vamos ter que melhorar essa ideia não vai dar certo. Então, assim, começa a bater aquele desespero, porque fala, pô, 3 dias dá pra poder criar uma ideia, ter uma coisa assim um pouco mais evoluída. Aí você chega no primeiro dia, você já, não tem nada aqui, não consegui nenhuma ideia. Aí já chega no segundo com uma ideia, só que assim, a ideia não é o que você esperava, assim, você fala, não, essa ideia aqui é validada. Aí já começa a bater um desespero, que tem que apresentar no outro dia, você já não sabe o que vai fazer. E o tempo tá passando, passando, e a pressão aumentando. E tem aquela coisa, né? Às vezes até a equipe do lado não tem ideia do que tá fazendo também. Mas eles mostram que tá tudo certo, que a ideia já tá pronta, estão fazendo. Então, tipo assim, só pra dar aquela... Uma pressão aquela psicológica. pressão psicológica. Legal, ó. E tinha equipe do agro lá também, né? Tinham equipes com integrantes de agronegócio que eram conhecedores já do meio, né? E a gente não, a gente só tecnologia. Então nós tivemos que estudar o problema para poder propor uma ideia. Perfeito. E então o colégio lá você trouxe que tem 3 anos, né? É uma formação do ensino médio com técnico, é isso? Isso. Nós começamos faz 3 anos, é a primeira turma que vai se formar agora. Ele é o ensino médio com técnico integrado. Então é técnico em programação para jogos digitais. Então o aluno ele sai com 2 formações, né? Ele sai com ensino médio e com técnico em jogos digitais. E tudo isso ele faz junto. Então nós temos um diferencial ali que nós não consideramos que eles estão fazendo só o ensino médio ou estão fazendo só o técnico e não tem separação. Por exemplo, você tem uma aula de português, depois tem uma aula de redes de computadores para jogos, alguma coisa assim, né? As aulas de TDDG. Então, sai de uma aula de matemática, já vai para o laboratório, né? O laboratório, eles querem ficar no laboratório o tempo todo. E, assim, por mais que o nome, né, seja
programação para jogos digitais, a gente cai naquele estigma de, pô, eu vou aprender a jogar. Então, a nossa intenção é que eles aprendam a desenvolver jogos. Sim. Ou viver, né? Ter uma renda com isso. Profissão mesmo. Não sei, começa a fazer podcast a respeito de jogo, né? Aprendam quais são os jogos, o que eles precisam fazer e ter uma formação assim. A programação é a mesma para outras áreas também. Então, eles vão aprender a lógica de programação, eles podem desenvolver páginas de internet, sistemas para lojas, enfim. Tem uma gama muito grande aí que eles podem desenvolver, podem trabalhar, né? Então, é um mercado muito amplo. Só que o nosso foco é a programação em jogos, né? Sim. E agora, voltando para vocês, como essa base, né, do colégio, essa vivência foi fundamental nessa competição, vamos dizer assim, é uma competição lá, Então, nesse evento. é que assim, como o Alexandre disse, o pessoal acha que o Max, ele é só, pelo nome, jogos digitais, eles acham que, sei lá, só aprende a criar jogos, né? E dali você vai sair sabendo programar jogo e nada mais. Mas, na verdade, ali você entende o básico, você começa a aprender o básico e dali você vai escalando para outros ramos, né? Exemplo, eu acho que posso falar pelo Felipe também, me identifico mais com programação web e questão de aplicativo, já não é tão jogo. Mas tudo começou na criação de jogos. Então, o colégio eu acho que me ajudou nessa parte, lá na parte do campeonato, de ter despertado essa vontade de programar em outros estilos, sabe? Não um jogo, um aplicativo, um site, que acho que foi o que ajudou bastante a gente lá. Sim, porque a base de qualquer jogo vai ser a programação, independente do que seja. E tudo que a gente aprendeu ao longo do tempo na escola, a gente pôde colocar em prática lá, tanto modelagem 3D, edição de imagem. Então, todo o que a gente aprendeu no curso, a gente acabou utilizando lá no Hackathon. E o Felipe é o cara da modelagem, né? Ele modelou bastante coisa lá na hora. Eu já não sou muito fã da modelagem. O Felipe, eu falei porque eu conheço ele bastante assim, então eu sei que ele gosta mais dessa parte, mas já também não faz meu estilo, não. E o bacana que, assim, a equipe foi formada por várias pessoas com preferências e estilos diferentes, né? Então, o evento permitiu também explorar, né, a individualidade de cada um para trazer lá, né, a sua importância dentro do time, né? E a gente falou bastante do Juliano, então a gente vai chamar o Juliano também para, né, participar um pouquinho aqui, né, com outros alunos que participaram também lá do evento para compartilhar com a gente também essa experiência. Com certeza. E na primeira etapa, a gente estava conversando aqui, o Alexandre trouxe várias vezes o nome do professor Juliano, que trouxe a ideia da participação no evento, né, Juliano? E ele está aqui. Juliano, fica à vontade para você se apresentar. Certo, então vamos fazer uma apresentação aqui. Primeiro, até alguns agradecimentos, agradecendo o Wagner e toda a equipe aí da MersonCast pelo convite. O convite chegou através do Wagner, que fez o convite para a gente trazer, ele achou interessante, ligou e falou que ela era muito alinhado com a MersonCast, alinhado com o objetivo deles aqui em relação à formação dos jovens. Foi aí que ele viu no Store, né? Foi isso, né, Wagner? Acompanhei os Store. Eu não vou dar mais spoiler, porque tem um detalhe que eu vou deixar para o final, que eu vi lá. Olha, acompanha aí, que tem um negócio bem bacana que vocês vão, né, saber só no final. E como o Juliano estava falando, a gente, né, aqui na Bimers também, a gente trabalha com formação livre, e que também a gente, né, está no projeto colocar cursos de programação para 2026. A gente já teve no passado, então despertou um pouquinho, né, conhecer a história de vocês e toda essa participação nesse evento aí que trouxe uma experiência muito grande e mais alguns detalhes que vocês vão saber no final. E aí, certo, Juliano? Então, fazendo um pouquinho rapidamente a apresentação, então, agradecendo também o Alexandre, que é coordenador do curso, onde nós levamos a ideia lá no Colégio Max, e comentei com ele, ele falou, não, topo, estamos dentro, vamos,
já conversou com a direção, a Kátia, a diretora do colégio, já autorizou, aí pegamos todas as autorizações que precisava e formamos a equipe, como falou na primeira etapa ali, no começo um pouquinho de dificuldade, todo mundo já com um certo receio, às vezes, um medinho de ir, ou algum compromisso no dia também, que acabou influenciando aí, e nós tivemos, após o evento, como a gente já falou de início aí, nós fomos a equipe que ficou em primeiro lugar no Hackathon, onde tinha 11 equipes de toda a região, cidades maiores também que a nossa lá de Dracena, e tivemos a oportunidade aí de estar aí em primeiro lugar diante dessas equipes. Muitos universitários, pessoas também de formação. No nossa equipe a gente tinha 2 professores, eu e o professor Alexandre, então podemos também aprender dentro desse evento, porque eu já participei de outras maneiras, em organização, na parte de mentoria de hackathon, mas não dentro da própria equipe. E dessa vez eu fui participar junto com os alunos na equipe. E a experiência é totalmente diferente. Chega ali, esquece, a gente entra na mesma. Sai da questão professor, nós entramos como colega de sala de todos os alunos, né? Para que a gente possa também aproveitar o máximo e compartilhamos, dividimos as tarefas, a equipe foi muito boa em relação a isso. A nossa equipe validou a ideia, correu atrás, todos foram correndo atrás dos objetivos que a gente tinha em pouco tempo para estar aí chegando ao resultado aí que foi a conquista desse hackathon. Então, fazendo a breve apresentação aí e falando um pouquinho mais da oportunidade aí do próprio Colégio Max ali de Dracena, do Grupo Fundec, tá? Ô Juliano, e dentro dessa experiência, né, como que foi, assim, esse desafio mesmo, desde a montagem do grupo, da equipe de vocês, até chegar lá dentro do evento, dentro da competição, deparar com algumas situações, alguns desafios ali dentro que talvez trouxe, né, uma vivência para a maioria, a primeira experiência, o primeiro desafio. Lidar com, além da parte técnica, também a parte das emoções ali dentro dessa competição, dentro desse evento. Como que foi isso? Sim, essa parte das emoções, então assim, eu vejo na nossa equipe a gente teve um diferencial que foi essa parte das emoções, porque a equipe se comportou muito bem. Não teve ninguém que deixou tudo e foi dormir. Nós ficamos no primeiro dia, na hora de tomar as decisões ali para criar a validação da ideia, nós ficamos praticamente a equipe ali 24 horas sem dormir. 2 horinhas, dormiu, todo mundo ligado, dando ideia, participando, ligando para marcando reunião para a gente validar externamente a ideia com o objetivo. E a gente até comentou aí, a gente foi falando a questão, entramos sem nenhuma, assim, nós não esperávamos, de repente, a vitória, mas no fundinho a gente sabia que nós estávamos caminhando para a vitória. Por quê? A nossa ideia, a validação da ideia, a condução da equipe, os próprios alunos, a participação, a gente estava bem alinhado. A gente viu grupos ali que de repente estava com uma ideia, mudava, não é isso, tal, começava tudo de novo. A nossa não, a ideia inicial foi crescendo, melhorando, até a gente chegar na parte final e chegar à conquista do hackathon. Legal. E a gente agora com mais 2 outros alunos, né, da equipe. Qual que é o seu nome? Guilherme. Guilherme, e o seu? Giovana. Giovana. Começando por você então, Giovana, como foi essa experiência entre a teoria lá do colégio, o conhecimento? Claro que eu falo teoria no sentido assim, que tem a parte lá prática, tudo, mas tá dentro de um laboratório, vamos dizer assim, e sair para uma, né, experiência real, né, uma competição aí que com certeza vai fazer muita diferença na vida profissional de cada um de vocês. Como que foi isso para você? A experiência, assim, totalmente diferente, é uma coisa muito diferente, porque a gente nunca tinha vivido isso, né, uma experiência, assim, que a gente tá ali na escola, né, não é tudo no meio
de aflição, se vai dar errado ou não, se a gente tá certo. Ali a gente tá, assim, pra errar e aprender. E lá no Hackathon, assim, foi muito competitivo, assim, a gente não sabia, falando, nossa, meu Deus, e agora? Será que vai dar certo ou não? A gente fica, assim, meio com receio, né? Mas uma diferença, assim, uma experiência muito, muito legal, muito diferente. E para você, Guilherme, né? Isso. É uma experiência muito boa, totalmente diferente, imersiva mesmo. Você tá ali, você tá. É o ambiente, é a O adrenalina, ambiente, a achando que vai dar competição. errado. Os mentores, não sei se alguém já comentou aqui, Pode comentar, fica à vontade. sempre ajudando e dando paulado na gente também. Uma aflição, né? Muita aflição. Uhum. Até eu ia perguntar exatamente sobre essa condução dos professores, dos mentores ali, porque o Juliano já trouxe que ali ele deixou de ser só mentor, mas estava como um integrante também da equipe e com certeza com a intenção de dar o melhor e oferecer e tirar o melhor de vocês, né? E que tirou, né, na verdade. Como que foi a importância deles nessa condução? Extremamente importante. Assim, sem os mentores ali, eu acho que, por exemplo, a gente fazia alguma coisa e eles já falavam que não estava muito alinhado. Aí a gente já ficava pensando de novo, até alinhar Até certinho. validar, né? Igual o Juliano tinha comentado. Se ele aprendeu ali, imagina a gente que tá na escola ainda. Foi uma experiência de 3 dias ali que a gente aprendeu muita coisa. Parece que a gente, assim, até aprendeu mais, assim, a gente viveu aquilo que a gente realmente estuda, né? Que legal, que legal. Juliano, e você como, né, mentor Juliano, professor, o que você percebe, né, diante dessa experiência do Hackathon, que trouxe não só para você, mas qual o impacto que vai trazer na vida desses jovens profissionalmente aí no futuro? Sim, é fantástico. Eu vejo que a experiência que esses jovens vão levar desse hackathon, não só pela conquista, pela vitória, mas pela experiência que viveu dentro. Eu falei até 2 situações. Nós temos que aprender com a vitória e aprender com a derrota. E às vezes a gente aprende até mais com a derrota do que com a vitória, né? A vitória às vezes não cai a ficha, a gente fica naquela, mas o que vale é a experiência. Então, para os jovens, a gente já viu até no outro grupo ali falando que o aluno já achou uma direção do que ele quer, do que ele quer programar, do que ele quer fazer. Então, isso é gratificante. Como professor, professor da própria instituição, aí a gente vê assim, é um dever nosso e é uma realização. Porque ver esses jovens ingressados depois, já com um pensamento, um raciocínio desse, que passaram 3 dias de imersão e deram o seu melhor, e em 3 dias conseguiu, 54 horas, na verdade, conseguiu sair um produto que, às vezes, no dia a dia a gente demoraria anos para fazer isso daí. E, de repente, lá vem aquela imersão total, todo mundo focado, esquecemos todo o ambiente, esquecemos o mundo externo e focamos ali, dormindo muito pouco e depois, claro, dando o seu melhor para que a gente possa. Então eu vejo assim, uma conquista muito grande para nós, professores, e para os próprios alunos que participaram desse evento, um evento assim que a gente fala, temos que valorizar, um evento muito grandioso, está na 3ª edição lá do pessoal lá da Multiplique de Oswaldo Cruz, que é um evento muito sério, eles levam muito a sério, os próprios jurados são convidados aí, renomeados do setor, da tecnologia, do agro, então a gente vê como uma grande conquista e uma grande experiência para os alunos e, claro, para a gente, professor também. E para o colégio, como que foi o colégio receber vocês como, né, vencedores, primeiro lugar? Qual que foi essa recepção? Sim, o colégio, eu vou até falar que o Alexandre estava no outro grupo, ele que coordena o curso também, mas eu também vou falar em nome do Alexandre também, que no colégio nós fizemos depois teve um dia só do evento para comemorar, nós juntamos toda a escola e
todos os outros alunos das outras séries também que não participaram, puderam vivenciar, os alunos falaram da experiência, mostraram como que foi o desenvolvimento do projeto, então, assim, a aceitação no colégio foi muito boa. E a diretora ficou super contente, que já passou para a própria direção da nossa unidade, da própria Fundec, e já teve uma repercussão muito grande dentro do próprio colégio e da instituição no geral. E esses alunos puderam compartilhar com os outros, e uma curiosidade aí já para os próximos anos, né? Nós falamos bastante da dificuldade de formar a equipe, né? Nós já estamos com o segundo ano e o primeiro ano lá, que o terceiro já está finalizando esse ano. Eles já estão a todo momento. Eu chego lá, o professor Alexandre também, eles já falam: coloca meu nome, já saiu. Próximo. Eu quero participar. Então a gente acredita que nós vamos ter que levar várias equipes para o próximo Hackathon para participação, pelo alcance que nós tivemos nesse. Esse foi o primeiro, já serviu assim de inspiração, mas também já colocou a régua lá em cima para os demais, né? Colocou. Então é muito bacana, porque num cenário que a gente vê a juventude com muitos desafios, assim, na parte de busca, da parte de interesse, da parte de proatividade, perspectiva de futuro, né? Ter uma oportunidade dessa sendo fomentada pela escola, pelo colégio, pelos professores, e a participação dos alunos, chegando lá, se envolvendo, né? É nisso que a gente acredita mesmo, em fazer isso se tornar o quê? Uma referência para os jovens, né? Despertar o protagonismo de vocês que participaram, mas de quem está lá, né? Começando agora no colégio, no primeiro ano, no segundo ano, e já criando essa expectativa, né? Então isso é muito bacana mesmo, essa iniciativa e essa experiências que vocês tiveram para vocês, mas também como espelho para os demais, né? E acredito que os próximos, com certeza, né? A dedicação da galera, dos alunos, dos professores vão continuar sempre assim, elevada para buscar uma participação, mas já agora com a intenção, não só uma pretensão de participação por meramente participar, mas também com o objetivo de ter, né, uma premiação bem bacana que a gente vai mostrar, né, no final, e isso vale muito a pena mesmo, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns mesmo pela participação de vocês também. E a gente tem outros alunos, né, para virem aqui, para participar, falar um pouquinho também, né? Vamos chamar já os próximos? Vamos chamar os próximos. Então, por enquanto, a gente agradece a participação de vocês e vamos continuar daqui a pouquinho. Continuando aqui com o nosso MersonCast, hoje muito especial. Estamos com mais 3 alunos do Colégio Max aqui para falar um pouquinho sobre essa experiência do Hackathon Agrotech 2025, né? E vamos lá, gostaria aí de que vocês se apresentassem rapidamente. Pode começar por você. Sou Rafael, terceiro ano do ensino médio de Dracena. Dracena. Eu sou o Heitor, do segundo ano do ensino médio de Dracena. Já tá vivendo aí o próximo ano, indo pro terceiro. Já esperando o próximo Hackathon. Tá. Aí sim, hein? Eu sou a Raquel, sou do terceiro ano e sou de Junquerópolis, mas também sou do Maxi. Aí sim. Então tá bom, a gente já falou bastante aqui sobre o evento, sobre, né, o Hackathon 2025 aí, e sobre a conquista de vocês, né, o primeiro lugar para um time que foi, né, sendo montado sem muita pretensão e chegar, de fato, nesse evento aí, conseguindo engajar, conseguindo criar uma ideia e chegar no final e se destacar. Então, eu gostaria até de conversar com vocês um pouquinho sobre essa experiência, né? Como foi para vocês, né, chegar lá, né, desde o início, até, vamos fazer diferente, até antes, né? Como que era, assim, um pouquinho antes desse evento, antes de vocês saberem do evento, como que estava lá a rotina de vocês no colégio? Quem apresentou pra gente o Hackathon foi o professor Juliano. A gente não conhecia o evento. Tem Prudente e Oswaldo Cruz, né? A gente foi no de Oswaldo Cruz, certo? E aí a gente não conhecia. E quando o Juliano entrou na escola, ele apresentou pra gente e ele ofereceu a ideia e falou: se vocês quiserem, a gente pode formar uma equipe ou até 2. E os alunos que se interessaram, falaram, a gente se interessou e a gente resolveu montar uma equipe. E aí, foi aí que começou a história. Só que muitas pessoas começaram a desistir, começou
colocar outras pessoas, porque a princípio ia ser só o pessoal do terceiro ano. E aí algumas pessoas desistiram, a gente falou, a gente quer ir com 10 pessoas, 2 professores e 8 alunos. E aí a gente resolveu chamar 2 pessoas do segundo ano que tivessem vontade de participar, para também participarem dessa experiência e falarem depois pros colegas se foi legal e ano que vem, se quiserem também ir de novo, poderem ir. Olha, uma informação muito interessante agora, viu? Porque como a gente já conversou anteriormente, a gente falou que para vocês, né, vocês estavam lá, a primeira experiência competindo com outras equipes até formados, né, graduados, e agora, então no próximo já vai ter alunos com experiência, né? Que é o seu caso, né? Como que foi para você essa experiência? Olha que legal, ó, vocês nem estavam aí, né, do segundo, nessa linha aí dos primeiros a participar e de repente surgiu a oportunidade. Como foi abraçar essa oportunidade e participar? Eu tive várias coisas inusitadas lá, tipo, eu tava conversando com o Juliano e a gente tava comentando, qual o perfil dos projetos que ganham? Aí falou, não tem perfil, é tipo, mais complexo, ou mais, a ideia é melhor, e o nosso não era mais complexo assim, eu diria. O nosso projeto, ele foi uma ideia muito boa. A gente conseguiu desenvolver, a gente teve contatos, a gente conseguiu realmente desenvolver isso. E também uma coisa que eu achei interessante, todo mundo lá usa IA. E quem não usa tá na desvantagem, né? Porque hoje em dia, e isso foi as coisas que eu achei interessante lá. E o que eu aprendi lá foi minha primeira experiência lá, e eu aprendi bastante. Tipo, uma hora ele falou de dor lá, e o Alexandre, você sabe o que é dor? Eu falei, não sabia. Aí, é uma problematização que a gente tem nos negócios. Aí eu aprendi várias coisas de startup, networking lá, a gente conheceu várias gente, eu fiz até amizade com os ajudantes lá, os mentores de todos os tipos, agro, faculdade, bem variado. A gente falou aqui no começo sobre, né, as portas que se abrem, né, diante aí da oportunidade de estudo, da dedicação de vocês, né, de alunos. Então, através do estudo, a gente consegue, né, ter várias portas abertas. Então, aí você já me trouxe outra situação, né? Bastante network, com a vivência totalmente fora do cotidiano, fora lá daquele, né, ambiente somente da escola. E isso já fez grande diferença também, já trouxe outras perspectivas. Era a minha primeira vez e foi realmente bem, diria que chocante, porque eu nunca tinha feito algo parecido. Então, eu aprendi bastante e melhorei, né? Pessoalmente, consegui... acho que até eu consigo aplicar... a gente consegue aplicar o que aprendeu lá na vida, desenvolver empreendedorismo, um monte de coisa. Que legal. E Rafael, chegou a sua vez. Como que foi, Rafael, essa participação? Foi bom. E qual que foi a parte que você ficou mais envolvido no projeto, da experiência em si? Ali pro final, a hora que nós estávamos montando as apresentações, né? Aí falaram que ia dar tudo errado no final. Aí depois conseguimos lá realinhar com eles, né? Fizemos outra apresentação. Aí essa aí foi a parte mais legal, né? Que foi a hora que nós viu que nós ia vencer mesmo. Que legal. E saiu então dessa situação, né, de estar lá, né, estudando, aprendendo e ir para uma situação real, uma situação onde que você tem que dar tudo de si naquele momento e fazer mudar uma realidade, né? Por exemplo, tinha a possibilidade lá, uma expectativa até de não dar certo. E realinhar tudo rapidamente, né? Porque foi uma imersão e no final dá certo. E isso trouxe que efeito positivo para você por ter participado dessa experiência? Nós vemos que mudança é necessária, né, para conseguir alcançar um objetivo. Acho que isso aí é... Certo. E para vocês, qual que é a perspectiva de futuro na área de estudo, na área principalmente aí, de tecnologia, né, que foi o foco, né, desse trabalho, desse evento? Eu acho que o que a gente procurou foi inovar. Porque, não falando isso, mas a maioria dos grupos que estavam lá, eles pensaram em coisas parecidas. Eles foram para lugares parecidos, eles pensaram no agronegócio, em plantação, café, e a gente falou de leite. Tanto que eu fiquei 3 dias sem conseguir
lembrar da palavra leite e vaca, que eu não aguentava mais. Sério, não dava. A nossa primeira ideia sempre foi leite. A gente falou com um mentor que o pai dele tinha laticínio, era leiteiro, e a gente falou, vamos fazer alguma coisa sobre leite. E a gente procurou algo que fosse prático para uma pessoa que fosse mais velha, para o pequeno, médio produtor de leite. Então, a gente procurou algo que fosse inovador e que fosse prático. Por exemplo, uma pessoa que está no meio do mato não consegue usar Wi-Fi, então a gente pensou num dispositivo que tivesse via Bluetooth, que é melhor, não é? Dá para conectar no celular sem precisar de internet. A gente pensou em coisas que fossem práticas, que não fossem tão difícil da pessoa que está consumindo o nosso produto poder mexer no aplicativo, sabe? No aplicativo, no dispositivo. Perfeito, perfeito. E assim, qual que é a recomendação que vocês, né, têm para os alunos que vão participar ainda no futuro? Eu queria falar uma coisa que eu era totalmente pessimista. Eu falei, a gente já vai perder, porque a gente tava competindo com escolas renomadas, faculdades. A gente falou todo mundo foi isso. Faculdades boas e tinha realmente gente que era muito mais... tinha muito mais faculdades que a gente. E a gente ter ganhado mostra que qualquer um consegue ganhar, é só ter foco, pensar, conversar. A gente não teve nenhuma briga no grupo também. Vários grupos tiveram brigas, a gente não brigou uma vez, não teve nenhuma discussão. Foi algo realmente que a gente conseguiu realmente ser unidos e também foi um fator importante para nossa conquista, né? Trabalho em grupo, persistência, deixar o pessimismo um pouquinho, acreditar, e isso foi então uma virada de chave, né, para vocês. Nossa, com certeza, isso é só o começo de uma jornada profissional aí brilhante que vocês terão, né, e eu estou aqui muito, né, orgulhoso de vocês. Imagino que os professores, os pais de vocês, o colégio de vocês estão ainda mais orgulhosos ainda, né. Então, que legal, que legal. Alguma situação especial que vocês gostariam de comentar nesse momento? Foram 3 dias, assim, muito intensos. Eu cheguei lá achando que era uma coisa e era totalmente outra. Eu achei que não ia ser tão legal, porque foi muito legal. Eu fiquei 3 dias sem dormir direito, mas foi muito legal. A gente trabalhava de madrugada e eu acho que a coisa mais legal que tinha lá é que tinha puffs. E a gente ficava deitados no puffs, assim, pensando o que fazer da vida. Porque a gente tinha uma ideia e tinha que ser validada. E não era validada de jeito nenhum. E a gente falava, meu Deus, os outros grupos já têm ideia, a gente não tem ideia. E a gente ficava desesperado, mas ao mesmo tempo, a gente conseguia curtir aquilo, sabe? Conseguia aproveitar de verdade. Foram 3 dias muito intensos, mas também de muito aprendizado, de muito conhecimento. E valeu a pena. Valeu muito a pena. E sobre essa questão, já para encerrar a participação de vocês, depois a gente vai continuar aqui com outros colegas. No caso, o que vocês têm a dizer sobre a dedicação, o estudo? Porque, claro, o resultado de vocês lá não foi do nada, né? Teve uma preparação antes, teve uma dedicação antes, de todo mundo, né? De vocês como alunos, da instituição e dos professores, né? Então, o que vocês dizem sobre isso, sobre essa experiência, mas assim, o que trouxe, né, vocês para chegar nesse resultado foi a base. Como que foi essa base? Foi tipo, a gente chegou lá, aí tinha... Nossa, a gente chegou e já tinha gente codando lá. Não tava nem, tipo, pensando no que ia fazer. Eu diria que a gente ficou quase o hackathon todo pensando na nossa ideia, melhorando. A gente não foi já fazendo um programa. A gente realmente fez algo elaborado, assim, eu diria. E isso foi bem interessante. O Juliano, a gente ficou, tipo, até 3 da manhã, a gente não tava confuso, assim, todo mundo com sono, a gente tava, tipo, num beco sem saída, a gente conseguiu tirar algumas ideias, mas foi realmente bem complicado isso. E essa foi a base, eu diria. Certo. A gente ter pensado com cuidado. A Uhum. gente dar cuidado fazer um na bom nossa... planejamento, A gente focou mais na nossa ideia, validar a pra ideia. depois desenvolver ela. A Aí gente na queria que hora, fosse algo diferente. mas na hora do desenvolvimento então foi um tempo menor, mas foi assim, rápido porque Sim. estava bem validado, mas vocês tinham conhecimento, é claro. Se não tivesse Sim, o conhecimento da parte da Eu programação acho e de que a tudo parte mais, de desenvolver foi a mais fácil, diríamos, porque pensar foi muito difícil e apresentar também foi, porque a gente tinha 3 minutos
pra apresentar tudo. Se fosse mais que isso, te cortavam, começavam a bater palma e te cortavam. E se fosse menos que isso, também perdia ponto. Então, acho que isso foi, pelo menos na minha concepção, foram as coisas mais difíceis que a gente teve lá dentro. Que legal, que Nossa, legal. também teve a hora do pré-pitch, que é antes do pitch normal. Eles acabaram com a nossa raça. Tipo, falaram, desiste, tipo isso. Sim, Não tem mais projeto. E era, tipo, 2 horas antes da apresentação final. Uhum. 2 horas, né? Mais ou 1 menos. hora. A gente teve Uma 1 hora. hora pra ensaiar a apresentação. A gente teve 1 hora pra fazer a apresentação final, e antes dessa 1 hora a gente foi meio que estraçalhado. Tipo, um cara falou assim, na minha agenda eu consigo fazer a mesma coisa, mas a nossa solução, ela realmente, ela informatiza tudo, né? Porque hoje em dia tem que estar tudo informatizado, a gente já tá no século XXI e tudo. Quem não usa isso tá atrasado, igual quem não usa IA. aham, Quem não usa IA tá atrasado. com certeza. E tem É uma muita ferramenta, né? E tem muita gente que pensa que usar IA é só aqueles prompt raso lá, aqueles pedidinhos. É de uma forma Tem um estudo, né? estruturada. Tem Pra um fazer estudo. prompt complexo, pra conseguir desenvolver sua ideia, né? Que legal. Outra coisa, ó, que me chamou a atenção, a gente tá prolongando aqui. Falaram que não ia dar certo, que a ideia era para desistir, né? E vocês desistiram? Não. Não, né? A gente ficou, tipo, bem no fundo A gente do ficou poço. muito pra baixo. É. Chamaram o nosso dispositivo de trambolho. A gente falou, meu Deus, a gente tá fazendo um trambolho. Chamaram de cacarecos. Falando assim, esse trambolho aí, com a minha agenda, eu faço isso, eu não preciso disso. Aí a gente ficou muito magoado. A gente ficou muito tenso também. A gente falou, meu Deus, o que a gente tá fazendo? A gente foi massacrado aqui. Mas a gente falou, não, vamos focar no que a gente tá fazendo e vamos focar na nossa ideia. A gente confia no que a gente tá vendendo, então a gente tem que mostrar isso pro nosso público. Olha, E foi o que a gente fez. isso é uma grande lição para a vida, viu? Porque muitas vezes os nossos sonhos, eles não têm nenhum sentido para uma outra pessoa e elas vão fazer isso, tentar destruir mesmo. Se a gente ouvir e desistir, vai ser só mais um na multidão. Os vencedores normalmente fazem o que vocês fizeram, né? Foca naquilo A que gente quer em nenhum alcançar. momento pensou em desistir. A gente escolheu a nossa ideia e foi atrás. A gente não podia mudar, senão ia dar errado. A gente já sabia disso. A gente acreditou desde o início. Perfeito. E tá exatamente em um local que proporcione isso também e com pessoas que vão te apoiar, né? Igual os professores, os mentores estavam lá junto com vocês, vivenciando e trazendo também, né, toda essa base para continuar e no final o resultado foi o quê? Se tornar campeão, primeiro lugar. Parabéns para vocês. Agora a gente vai dar, né, encerramento aqui nessa parte final, mas foi muito bom conversar com vocês. Parabéns, vocês terão aí um futuro brilhante. Começaram aí, né, já ter essa virada de chave que eu tenho certeza que jamais vai ser esquecida essa experiência. E continuando com esse episódio inspirador, né, um episódio que está trazendo aí também história de superação. A gente caminha para a reta final aqui agora com o nosso aluno também do Colégio Max, né? Você pode falar um pouquinho, se apresentar um pouquinho, João? Meu nome é João Pedro Vieira Santos, tenho 17 anos, do Colégio Max, Dracena. E sobre o evento, como que foi do Hackathon do Agrotech, foi uma experiência muito legal. Aprender novos métodos, novos conhecimentos, novas expectativas, aprendendo mais sobre o meio de programação. E você está no 2º ano, né? Sim, exatamente. Ou seja, no ano que vem... Ano que vem aí é outro patamar, outro nível. Você vai com certeza participar novamente. Ano que vem sim, se Deus quiser sim. Que legal. E assim, como que foi para você desde da ideia, né, por exemplo, de participar, de se inscrever, fazer parte da equipe, mas assim, chegando lá, deparando com a realidade, alguns colegas já comentaram como foi essa experiência aqui, os desafios, e para você, como que foi? Para mim foi bem tranquilo, comecei aprendendo aos poucos, porque foi a primeira vez que eu participei do Hackathon, e assim, comecei a conhecer como que eram as ideias, como que funcionava os métodos de ações do evento, e acabei aprendendo, vendo isso como quais são os problemas da agricultura, dos eventos as partes importantes, tudo, e acabei me dedicando para isso. E assim, a gente como aluno, né, a gente tá lá estudando, pegando a parte teórica, claro, tem parte prática, e
levar isso para uma realidade, igual no Hackathon, onde que vocês foram para uma imersão, deparar com uma situação real de problema, desenvolver uma solução, programar, entregar um resultado concreto. E qual que foi o maior desafio e o maior aprendizado que você teve? Foi as dores e os problemas do agricultor no Brasil, no Oeste Paulista, no caso, porque a gente teve que resolver vários tipos de problema e ainda vários tipos de dores do agricultor, entre tempo, clima, notícia do dia a dia, para a gente resolver num único sistema. A gente teve que resolver. E como isso te ajudou, né, ou ajuda até agora na sua formação mesmo, como estudante? Mas ajuda bastante para a gente aprender mais o meio da formação do Hackathon, no caso, de agronomia, no caso. E ajudou para mim bastante quem gosta mais de programação mesmo, a aprender como que se trata o MPV, tudo, e mais a parte de criação mesmo dos projetos. Me ajudou bastante. Certo. E você, para a sua vida profissional aí nessa área tecnológica, como que tá a perspectiva agora? Eu tô dando uma dedicada um pouco em casa e uma dedicada mais na escola, porque de pouquinho em pouquinho vai indo. Mas mais pra frente, eu terminando o 3º ano, pensando em fazer a faculdade ADS. Certo. E para aquele jovem que tá aí fora, que não faz parte ainda de um grupo aí de seleto, igual o de vocês, numa formação técnica, o que você diria para esse jovem que está fora e não sabe o que fazer? Você recomenda essa área tecnológica? Quem mais, assim, na minha opinião, é o que eu mais recomendo, mas, assim, quem não começou ainda, começar a treinar um pouco mais na área de programação, treinar parte mais eletrônica, mais manual, depois já pegou um meio aí, você já começa a programar. As linguagens mais básicas, depois o mais moderno. Agora, caminhando aqui para o encerramento, depois de tanto conteúdo, tanta inspiração, voltando aqui para os professores, Alexandre, Juliano, que trouxe aí essa experiência, levou esses alunos a terem essa experiência, né? Como que está sendo para vocês, né? Essa realidade agora de ver o resultado, como a gente escutou aqui, os alunos terem ouvido, o projeto de vocês não vai vingar. E vocês lá, junto com eles, fazendo parte também, né, do time, conseguindo dar uma reviravolta, vamos dizer assim, né, levar aquilo lá, não deixar entrar no emocional, no mental deles, esse tipo de rótulo negativo, chegando no final com a conquista do 1º lugar. Como que é para vocês agora, nesse sentido, né, dar sequência com esse resultado positivo? Wagner, você falou no bloco anterior, né, sobre que tá dando orgulho, né, de ver o pessoal. Eu tô no colégio desde o início, então, assim, eu fiquei muito orgulhoso, fiquei muito feliz. Aí o Juliano já disparou mensagem para a diretora, né, a gente começou a receber, o diretor executivo tá fora do país, né, mandou mensagem para a gente, né, parabenizando pela vitória. Então, para o colégio é uma grande conquista. E para mim, pessoalmente, vendo todos eles, a evolução que eles tiveram, eles chegaram assim, a alegria de ter conquistado, né, depois daquilo que você falou mesmo, nós fomos desacreditados. Até no sábado, nós estávamos assim, acho que nós estamos no caminho certo. Quando, no domingo, nós fomos apresentar o pré-pitch, nós fomos assim, vocês não são nada, o produto de vocês não é nada, como a Raquel falou, um trambolho, né? E aí nós partimos, assim, na apresentação, né, Juliano? Nós partimos para o zero de novo. E o que nós vamos fazer? Começou tudo de novo. O que nós vamos fazer? Assim, o projeto estava pronto, mas a nossa apresentação não estava, né? Nós não conseguimos vender, né, Juliano, o nosso projeto a princípio. Então, ter essa experiência de sair do zero e chegar no 100, né, em 2 horas, assim, foi muito gratificante para a gente, né, acho que para todos,
Os meninos ficaram muito empolgados, muito felizes, e a alegria, né, de ver em cada rosto estampado, cada pai mandando mensagem depois, porque o evento foi transmitido ao vivo. Saiu diretamente da live, né, do Isso. YouTube. E eu não sabia que o evento estava sendo transmitido ao vivo, né? O pessoal me falou no final. E a gente apresentou e depois a premiação como foi ao vivo, todo mundo ficou sabendo e aquela alegria, aquela euforia. E a gente voltou para casa até meio extasiado, né? Passamos 2 dias e meio quase sem dormir e voltamos para casa com um prêmio desse, né? Então, muito gratificante para o Colégio Max, para a unidade CEP-UME, né? Da Fundação Dracenense de Educação e Cultura de Dracena, da cidade de Dracena. Muito gratificante. E sendo a primeira experiência. Agora, o nosso medo, como falou, é que a gente vá pro próximo de salto alto, né, Juliano? Com certeza. Porque o primeiro vocês levaram, e agora, né? O que acontece? A expectativa fica elevada. Fica muito alta. Então, o pessoal tá se organizando porque são vários grupos que são convidados, não só colégios. Então, o pessoal quer que mantenha-se o mesmo grupo. Normalmente nós temos o terceiro se formando, 2 alunos do segundo, e se eles quiserem montar esse grupo, o mesmo grupo, né, Juliano, o ano que vem, e talvez representando o Colégio Max ou né, assim, um grupo independente, eles podem, né, porque eu acho que o diferencial foi esse, né, Juliano? A gente... Sim. O Juliano e eu, nós abaixamos. Nós não éramos professores, né? Então, foi todo mundo no mesmo nível, né, João? Todo mundo ali para aprender. O Juliano, que foi mentor em outros lugares, em outros hackathons, teve que abaixar a bola ali. Olha, agora eu sou participante e a mesma adrenalina que eles sentiram, nós sentimos também, né? E estava todo mundo igual. E teve um respeito mútuo. Então, ouvia o João, ouvia a Raquel, ouvia o Luiz, ouvia, né, todo mundo, e o Heitor, e como o Heitor falou, vamos, o que é isso, o que não é. Então, a gente... Cada um foi pegando as ideias que estava se tratando no dia do evento lá. A apresentação, aí tinha que pegar as ideias para se tratar do projeto. Isso, e aí cada um falava, olha, mas foi falado isso, foi falado aquilo, e aí a gente reunia de 2, reunia de 3, e a gente ia lá pro pátio do colégio e conversava, aí daqui a pouco um ia dormir que não aguentava mais, né, a gente... Porque assim, o evento em si foi 54 horas de evento, nos 3 dias foi. Bem tensos. Tenso, muito. né? Café ali foi... E energético. Café foi até meia-noite, eu acho, né, o café. Não, foi o tempo dia todo, inteiro, né? Assim, tinha café o tempo todo. E meia-noite a gente começava a trabalhar, né? A gente discutia até meia-noite a gente começava. E é muito legal, né? Eu como professor desde o início, ver essa vitória. Eu acho que o terceiro ano a gente fecha com chave de ouro, né? E muito emocionante. Muito emocionante ver a gratidão dos alunos, dos pais, né? Que confiaram na gente, né? Porque a gente sabe que os filhos são o nosso bem maior, né? E nós estamos ali no Colégio Max com essa responsabilidade de levar conhecimento, né, ou mediar o conhecimento, né, para eles. E então eles confiam na gente. Eles confiaram o bem mais importante, que são os filhos, na nossa mão, né? O Juliano e eu estávamos ali, mas assim, nós entramos no grupo, mas nós éramos responsáveis, né? Tem um maior, né? Só um maior. Só um maior. Isso. E os outros menores. Então nós nos sentimos meio que pais, né, desse pessoal, e os pais confiando na gente, mandando mensagem a todo momento, querendo saber como que tava, né, a gente mandava foto, e ver, assim, eu recebi uma ligação
de um pai chorando. Eles tinham organizado uma torcida. Uma torcida organizada, olha. Uma torcida organizada. O pai chorando, agradecendo, e não tem preço isso. Eu acho com que certeza, para eles é uma coisa que eles vão levar para o resto da vida, e é uma coisa que me marcou muito. Né? Perfeito. Como professor, como coordenador, né? Estou na instituição há bastante tempo. Eu acho que foi um marco na nossa instituição ali, né? Nós saímos do 0 e fomos ao 100, né? Exatamente. E você, Então, Juliano? Complementando até o que o Alexandre falou, é uma experiência assim muito grande, não só eu não vejo pelo lado professor, pelo lado equipe mesmo, né? A gente, além de estar responsável lá pelos jovens ali, nós estávamos ali também para não só compartilhar o nosso aprendizado. A gente estava ali para aprender junto com eles. E foi o que aconteceu. Então, cada aluno falava uma coisa, a gente tinha reuniões direto, às vezes toda a equipe, grupos. Como você pôde observar, e desde o início a gente vem falando que nós tivemos uma equipe com bastante harmonia. Então, a gente tinha os problemas? Sim, mas tudo foi resolvido com muita calma, muita tranquilidade, ninguém brigou com ninguém falou, você fez mais que eu. Então, nós não tivemos isso na equipe. Então, todos tiveram o papel igual, fundamental, para que a gente chegasse à vitória do prêmio, né? E uma das coisas aí também, que eu vou falar aí em relação a própria vitória, o evento que nós participamos, algo muito grandioso. Como já falamos anteriormente, 11 equipes junto com a nossa, a maioria de ensino médio. Então tinha algumas equipes ali, a minoria de ensino médio técnico, a maioria aí de formação já superior, pessoas formadas também. Então nós tivemos os jovens tiveram que se adaptar rapidamente. E a gente viu que nós estamos no caminho certo. Então, como o Alexandre falou, é a primeira turma que vai se formar agora do terceiro. Então, é uma gratificação, não só para a gente que estava ali, eu, Alexandre, como professor, mas todos os professores que participaram, que participam do dia a dia desses alunos, os professores que já passaram pela instituição e deixaram alguma coisa também para esses alunos. Então, a gente vê que foi a somatória de tudo que chegou na conquista. Senão a gente não conseguiria, sem a preparação deles. Sim, todos tiveram Nós não tivemos que ensinar nenhum aluno ali no momento. Os alunos estavam preparados. Por mais que a equipe foi formada de última hora, a gente viu aí. Já tinha essa base de já conhecimento. Tinha toda a base de conhecimento para a gente chegar. Cada um deixou sua marca. Por mais que o Juliano e eu, nós temos mais experiência, vamos colocar assim, né? Não vamos colocar mais idade, porque senão a gente entra no mérito. Mas todo mundo estava na mesma. Ninguém entendia de agro, né? Ali na nossa equipe. E nós tivemos que correr atrás. Então o Juliano ligava para um aluno ligava para outro, e ligava para o tio que mexe com agro. Eu fui atrás de pessoas também. O Juliano ligou para uma pessoa aqui de Tupã, né? Isso, Tupã. vou falar também já. Isso. E nós, assim, cada um procurou, né, contribuir com aquilo que podia. Então, nós fomos até estigmatizados. Pô, tem 2 professores no grupo, mas eu acho que foi... Fazia parte do regulamento também, né? Fazia parte do regulamento. Podia participar gente de fora, podia participar professores. Então, nós não estávamos... Tinha outras equipes, né, que tinham professores também. Então, não vamos classificar como uma vantagem, mas um complemento, né, de trabalho em equipe, né, de misturar as áreas e a gente tentar atingir aquele objetivo que foi proposto por eles. E vamos aproveitar antes aí, até da gente falar da premiação aí, para finalizar, né? Alguns agradecimentos que a gente faz ali para o pessoal mesmo da organização lá do evento, onde nós tivemos ali o convite, mas agradecendo ali o pessoal da Multiplique, de Oswaldo Cruz. Então eles têm um projeto super legal lá na cidade e também conduz aí o Hackathon, que está na 3ª edição. Então
O evento foi fantástico, então parabenizar todos os participantes lá. A gente teve um contato maior ali com o Lucas, um dos organizadores, o César, e no geral a gente agradece lá todos os envolvidos que fazem vamos dizer, doando o seu tempo para que a gente possa propor tudo isso para os jovens aí e para nós que vivemos aí a experiência, né? Uma equipe gigante, né, Júlio? Equipe gigante, alimentação, tudo cuidado por eles. Então, toda a parte ali do evento, essas 54 horas foi fantástica ali. Não faltou nada, tudo bem organizado. O trabalho em equipe também, nos últimos 3 dias. Amém. Sim. Então, assim, a gente também, não só por conquistar o prêmio, a gente agradece também. Toda a toda a infraestrutura e equipe Sim, por trás. e assim, Muito bem organizado. Isso. E o network, né? O conhecimento, lá nós podemos conhecer novas pessoas, conhecer os mentores, o pessoal da organização e as equipes participantes. Então, a gente não é porque nós chegamos ao primeiro lugar, nós tivemos ali a participação de todas as outras equipes. Então, cada um deu o seu melhor ali. Então, isso é legal. Então, foi uma disputa muito saudável e uma disputa, assim, com muito respeito, né? Então, o pessoal veio depois parabenizar a gente. Então, isso é legal. A gente também fez bastante contato com esse pessoal também, das outras equipes. Então, são coisas que ficam marcante, não só para os alunos, mas para a gente, professor. Então, agradecer no geral, todos os que estavam e passaram pelo evento, né? Certo. E aqui tá o troféu. Isso, esse foi O prêmio. o nosso troféu. Aham. E até nós tivemos uma premiação aí de R$5.000, teve o cheque, né? Sim, o cheque. Então, o cheque, Vamos mostrar o cheque aqui, né? né? Ó, então nós cheque, tivemos ó. aí o cheque, que foi a premiação aí. A premiação ficou aí, nós fizemos partes iguais aí, ficaram para os próprios alunos aí, né? E então, para dar uma motivação também pela conquista, pelo prêmio, então a gente só tem a agradecer a todos aí, né? Ô, Juliano, então, assim, para a gente caminhar para a finalização mesmo, como que você descreve aí, resumidamente, essa experiência no Hackathon Agrotech, rapidamente? Certo. Então, primeiro, a gente fala da imersão, né? 54 4 horas. horas ali imersiva dentro de um projeto, onde nós saímos do zero, não desistimos da ideia. Então, a ideia, como a gente viu, foi do início ao final, porém, no meio do caminho, vai se mudando algumas situações, às vezes uma apresentação, algumas características do produto, mas a ideia inicial nós mantivemos até o final. E em relação aí à validação do produto, nós tivemos a participação aí de alguns contatos que nós fizemos. Então, falou com cooperativa, falou com o produtor. Quero destacar também e agradecer aqui a Priscila. Então, a Priscila é a doutora Priscila da Unesp de Tupã. Então, ela tem um projeto e ela ficou mais de 1h30 comigo no telefone. Então, ela disponibilizou o seu tempo ali para explicar, para a gente validar também a dor. Ela deu uma aula ali naquele momento para mim e eu fui marcando tudo para a gente ter o conhecimento, que ela tem um projeto lá, onde o projeto Cambia, onde ela faz o acompanhamento lá com um grupo. Então, também agradecendo e parabenizando a doutora Priscila de Tupã, que ajudou bastante a gente na validação ali da ideia também, como os outros que nós fizemos. Depois, nós tivemos aí a participação de todos os alunos, onde nós pudemos ali trazer e compartilhar essas experiências até o momento ali da própria apresentação. Tomamos, como falou aí, escutamos várias coisas, esse produto é um trambolho, pancada dali, apresentação, mas faz parte isso do evento para que a gente possa desenvolver o melhor. Então nós passamos por todas essas etapas e chegamos ao pódio. Então, falou primeiro quem ficou em terceiro lugar, quem ficou em segundo, e Aí... nós ficamos ali naquela apreensão, e na hora que falou primeiro lugar para nossa equipe, a gente já deu aquela, vamos dizer, o boom daquele momento. E então, assim,
além dos agradecimentos, a gente resume a nossa experiência nessa parte aí e que venha muitas outras conquistas aí para esses alunos, para nós e para o colégio também que está no caminho certo aí. Ô Alexandre, você trouxe aí dessa responsabilidade, né, com os pais que confiam seus filhos no colégio, como aqui na Bimerso também, a gente tem essa mesma visão, né, de a gente não está aqui só cuidando de um número, de um aluno, não, a gente está cuidando de uma vida, né, promissora para o futuro, mas preciosa para os pais, né? Então, para aqueles pais que querem ter os seus filhos aí bem encaminhados, bem preparados, como encontra o colégio? Bom, então, para quem está cursando o 9º ano ou tem filho, né, cursando o 9º ano do Ensino Fundamental 2, né, e quiser ingressar nessa área de informática, pode nos procurar, o Colégio Max de Dracena. Ele fica na Rua Brasil 1478 e faz parte da Fundec, tá? Da Fundação Dracenense de Educação e Cultura. E nós estamos de portas abertas, temos um laboratório muito bom de jogos, né, Juliano? E Muito bem estruturado. muito bem estruturado. Nós temos os professores, o Colégio Max, do Grupo Somos, e temos os mesmos professores da base do ensino médio, são os professores do Anglo, do Colégio Anglo, CID, que faz parte do nosso grupo lá, da Fundec, e os professores do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é o curso nosso superior. E na parte técnica, né? O Juliano, que entrou agora integrando a nossa equipe, professor de jogos. Então, aqueles que quiserem, né, se envolver nessa parte tecnológica é muito legal. Eu trabalho com tecnologia há 33 anos, né, e posso dizer que é uma área que ela, assim, hoje está em todos os lugares, né? Para mim nunca faltou trabalho. Dinheiro às vezes falta, mas trabalho nunca, né? A gente sempre tem trabalho, a área de educação sempre precisa, né? O Juliano está na área de educação também, ele tem uma escola técnica e agora fazendo parte também do nosso grupo. E então é isso. Quem quiser, né, conhecer, saber mais sobre o nosso colégio, fica na Rua Brasil 1478, lá na cidade de Dracena, Colégio Max, tá? Mantidos pela Fundec. Perfeito, perfeito. E você que assistiu a gente até agora, né? Aqui é a Bimerson, em Marília. Você que é daqui, pode contar com a Bimerson também. A gente tem os cursos profissionalizantes, cursos em várias áreas e estamos retornando aí com os cursos de desenvolvimento de sistema, criação de games, programação. Então você pode nos procurar aqui na Bimerson, né, na Rua Professor Emílio Gonçalves 93, para saber mais sobre, né, essa área que está crescendo, essa área que sempre tem mercado, essa área aí promissora e que trouxe, né, oportunidades para esses alunos que falaram aqui com a gente sobre a sua experiência, oportunidades únicas, oportunidades que vão, assim, dar uma virada de chave para o futuro profissional e pessoal também desses jovens. Então, a gente aqui na Bimerso tem aí uma base muito, muito bem sólida para estar ajudando, né, os nossos alunos e você, pai, que quer investir no futuro do seu filho. Juliano, pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais. Sim, vamos lá para as considerações finais. Primeiro agradecendo aí o convite, né, e a participação aqui. Nós deslocamos um pouquinho aí com os alunos, um pouquinho de longe aí, né, vamos dizer, de Dracena até Marília, então dá uma caminhadinha boa aí de mais de 200 quilômetros, então a gente agradece bastante aí o convite e espero que a gente possa alcançar mais jovens com a tecnologia, porque a tecnologia ela é transformadora. Então a tecnologia ela faz com que jovens deixem de ir para o caminho do mal para vir para o caminho do bem, para o caminho da programação, para o caminho da tecnologia, da informática, né? Então uma coisa acaba puxando a outra e isso é gratificante, como a gente pôde presenciar hoje aqui dentro desse podcast. Então, agradecimento aí a Bimerson e ao Mersioncast aí pelo convite.
Certo. Muito obrigado também, Juliano, por essa disposição, né, desse deslocamento, de trazer todo o grupo para cá, para trazer essa, né, experiência e compartilhar, né, essa vivência, né, riquíssima que agregou muito, viu? Alexandre, fica à vontade para suas considerações finais. Eu quero agradecer também pelo convite, tá muito legal aqui o trabalho de vocês. E para quem não é, né, de Dracena, ali na região, nas proximidades, Bimerson, né, trabalhando aí com tecnologia também, tá? Muito grato a vocês, né, pela oportunidade, por trazer a nossa, né, o nosso colégio, mostrar, né, essa vitória que nós tivemos aí no Hackathon, né, que é muito importante para os nossos queridos alunos aí. Valeu. Perfeito. João, fica à vontade. Eu quero agradecer pelo, né, para participar do podcast primeira vez no podcast, se tratando como que ganhamos o Hackathon, o conhecimento, e quero agradecer também pela Bimerson. É um meio de conhecimento, assim, quem queira criar jogos, quem quer mexer com programação do zero ao profissional, e vai além. Perfeito. João fechando aí em nome dos demais alunos, tá bom? E agradeço imensamente a participação de vocês e até a próxima.